Oi, você, bom dia com alegria, bom dia com a paz do nosso Deus, amém? Estamos aí em mais um dia da nossa leitura bíblica, hoje, dia de número 148, amém? Espero que você esteja aí acompanhando, compreendendo melhor os parâmetros aí da leitura, os parâmetros da Bíblia em si e a importância aí de cada detalhe, né? A Bíblia vai muito assim em detalhes. Ela descreve com detalhes partes que talvez para nós não fôssemos de tanta especificidade, mas os detalhes mostram a preocupação que as pessoas tinham com a casa de Deus. Você que acompanhou a gente até aqui, você viu que o rei Salomão assumiu o reinado e com essa grande tarefa aí de reconstruir o templo, ele faz aliança com o rei Irão da cidade de Tiro para poder aí obter alguns dos materiais, mais específico, madeira para a construção do templo. E Salomão começa aí a esse templo e começa a dar os detalhes aí na parte em que os artesãos estavam fazendo, né? As colunas, quão altas elas eram, né? Cerca de 15 metros e meio cada coluna, 2,20 metros cada um dos capitéis. O espaço lá do Santo dos Santos, colunas também bem altas, com flores de romã ali. E parte das colunas da parte direita, chamada de Jaquim, e da parte esquerda, chamada de Boaz. E hoje nós vamos de capítulo de número 4 do livro de 2 Crônicas. Estamos detalhando aí cada item, cada utensílio do templo, né? Mais em específico aqui, no capítulo de número 4, a gente vai falar sobre o mar de fundição, que nada mais é que uma grande bacia que era usada pelos sacerdotes para eles poderem aí se limparem, se lavarem antes das cerimônias religiosas. Ela que tinha aí abaixo como peça, vou colocar assim, para a sustentação dessa grande bacia, 12 bois entalhados, né, desenhados, feitos de bronze aí nessa bacia. E esses 12 bois, eles estavam virados para fora e eles representavam ali as 12 tribos de Israel, né? Os sacerdotes se lavando ali para poder estar se purificando, e abaixo ali as 12 tribos. A gente também vai ter outros suportes, outros utensílios, né? Bacias, tigelas, pás, todos ali muito bem entalhados, muito bem decorados. E aí você vai ver, né, que não são simplesmente simples utensílios, são itens ali que mostram como era importante o templo, como a ligação deles com a fé era muito profunda,
né, com adoração, com a identidade ali de um só Deus. Tudo bem minuciosamente descrito, tudo com muitos detalhes. Então, são coisas ali que Salomão fez para honrar a Deus, né? Tudo foi orientado por seu pai, mas ali ele estava construindo com os melhores recursos que ele tinha, com a sua melhor capacitação para agradar a Deus, né? A vontade ali de todo aquele projeto grandioso, de toda aquela construção daquele templo, era agradar a Deus. Aquilo ali que representava, né, toda todo um reinado ali, né, mostrava a soberania também em que o povo de Israel havia chegado. Mas mais do que isso, mostrava quão importante também era o Senhor na vida deles, porque agora o Senhor tinha uma casa fixa. Vamos lá para a leitura, para você poder acompanhar junto comigo. Aí, mais detalhes sobre esse esplendor aí do templo de Salomão. Nós estávamos falando sobre o mar, né, de fundição, o mar de bronze. Antes disso, vamos orar. Deus, nós queremos agradecer, Pai, porque estamos aqui de pé, estamos livres, estamos vivos e temos liberdade para professar a nossa fé. Obrigado, Senhor, pela vida do seu filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós e nós não vimos, mas nós cremos. Continua se mostrando através da sua palavra. Nós oramos e pedimos esse entendimento e maior conhecimento do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo de número 4. O mar de fundição. A construção aí dele vai começar dizendo assim, ó. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez também um mar de fundição, né, que é aí essa bacia redondo de 4 metros e meio de uma borda até a outra borda de 2 metros e 20 de altura. E a medida da circunferência correspondida a um fio de 13 metros e meio. Por baixo aí dessa grande bacia redonda, da sua borda ao redor, havia figuras de touros, e elas foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição, né? Que é essa bacia de bronze. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze, como eu falei, as 12 tribos de Israel. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar, dessa bacia, era de 4 dedos a sua borda, como a borda do corpo. Era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60 mil litros de água. Então, bem profundo aí, né? Essa piscina, vamos colocar assim, bem grossa também. O material, o bronze em que ela foi feita, né? Tinha esses bois aí como sustentação que demonstravam
apontam para as tribos de Israel. Do verso 6 aí em diante, a gente vai ver os 10 suportes de bronze aí dessa bacia, como que era usada essa bacia para lavagem. Olha só. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas eram lavado tudo o que se havia nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para os sacerdotes se lavassem nele. Então, tem todo um ritual de purificação do corpo para que o sacerdote pudesse oferecer aí o sacrifício. E com isso também lavar as mãos, lavar os utensílios, para que pudesse fazer essa oferenda desses animais como o holocausto. Então, tinha várias pias para que eles pudessem ali acompanhar. Como eram muitos também que estavam ali no serviço inicialmente era o tabernáculo, né? Agora caminhando para serviço do templo. Então, muitas pias para que muitos sacerdotes pudessem ali ao mesmo tempo fazer os sacrifícios e não se incomodarem aí com estar ocupado já ou não. Pudessem também se limpar, se lavar caso acontecesse algo. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e a pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, os quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudoeste. Então essas bacias aí estavam prontas para lavagem. Tinha também o seu lugar específico ali na distribuição do templo do Senhor. Aí do verso 11 em diante a gente vai ver outros utensílios e a sua lista. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão. Os seus artesãos aí foi quem fizeram esses utensílios, panelas, pás e bacias, para a casa de Deus. E as duas colunas, os capitéis redondos que estavam no altar das duas colunas e as duas redes para cobrirem os bois, capitéis redondos que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as duas redes, isto é, 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição, com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Então, aí as bases aí para essas colunas, bases no sentido de segurar aí os tecidos, né? Eram feitas aí de bronze. E aí foram feitas por Irão-Abi, algumas por Irão mesmo, o rei de Tiro, né, pelos seus artesãos. E Irão-Abi aí já era o artesão do próprio Israel ali, que estava
a fundir aí os itens de bronze purificado. Outros materiais aí que foram mandados fazer por Salomão e todos os seus detalhes em ouro e suas mesas a gente vai continuar acompanhando. Verso 18 vai dizer assim: Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da propiciação e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro para os acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas, as pinças eram do mais fino ouro. Também os pegadores, as bacias, as taças, os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do lugar santo do templo eram também de ouro. Então, muitos detalhes com extrema grandeza, extrema riqueza e luxo, né, ali na casa de Deus, no santo lugar, no Santo dos Santos, né, ali aquelas mesas também recobertas ali com ouro, muito bonito, todos os itens, né, as pinças, os pegadores, enfim, todos os itens feitos do mais puro ouro pelos artesãos aí, Irão de Jerusalém. Capítulo de número 5 vai continuar descrevendo aí os itens sendo inseridos no templo. A gente vai ver que Salomão vai fazer uma oração, né? Visto que aquele projeto era enorme, né? Muito grande. Agora, o projeto finalizaria com um item mais importante que representava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, um item muito sagrado aí para os israelitas. Já era muito bem trabalhado, né? Já havia sido feito com o mais puro ouro, com seus querubins ali em cima da arca, que tampavam seus olhos, né? Cada elemento aí acompanha uma parte do evento com o seu simbolismo e a sua funcionalidade, né? Mas só para lembrar que a arca, assim como quando Davi trouxe ela do povo filisteu, quando o povo filisteu a tomou, né, eles mandaram de volta por carros de bois, e aí Davi fez da maneira correta, ele não queria desagradar a Deus. Aqui também não foi diferente. Salomão estava conduzindo o povo ali à grande adoração, com instrumentos de canto, com som de chofar, né, aquela trombeta, enfim, aquela festa com muita grandiosidade, né? E a glória de Deus vai descer sobre aquele lugar. A presença divina do Senhor vai descer naquele lugar e vai ficar como um sinal de aprovação. Deus vai abençoar aí aquela construção. E agora ele estava reafirmando: eu escolhi habitar no meio de vós, né? Vamos ler para você entender melhor. O capítulo de número 5, a gente vai ver os preparativos para essa transferência e como que eles são colocados ali no templo, né? Os objetos. Vai dizer assim, ó: quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi seu pai havia dedicado à porta:
o ouro, todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Então, tudo que estava guardado com ele, ele resolveu trazer ali em frente aí todos os seus tesouros à casa do Senhor. E aí ele vai, unido desses instrumentos, convocando aí todos os líderes religiosos, sacerdotes, né? Ele vai levar a arca para o templo. Ó, verso 2. Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes da tribo, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia, que existiam, né, todos esses itens. Os levitas e sacerdote, né, que eram as pessoas responsáveis, e somente eles tinham autoridade para tocar nesses itens, né? Lembra-se de Orfinéias, melhor das intenções, que foi quando a arca tropeçou, o carro de bois, né? Tropeçou onde estava a arca em cima. Eles foram consumidos, eles morreram automaticamente porque tocaram. Então, para ser manuseada, ela tem a sua devida pessoa com a responsabilidade para o manuseio, no caso, os sacerdotes. E verso 6 vai dizer assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele, estavam todos diante das arcas, sacrificando ovelhas e bois, que tão numerosos são, se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é aí o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, né? Lembra aqueles 2 querubins enormes? Porque os querubins, eles estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas no santo lugar, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje, né? O templo não está lá mais, né? Mas você pode visitar lá no Brás o Templo de Salomão e você tem essa representação aí de todo esse santo lugar. Porém, de fora não podiam ser vistos e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as duas tábuas dentro da arca. A arca é o que é para você entender, né? Você que de repente está perdido. É uma caixa recoberta com ouro de Ofir, entalhada, muito bem entalhada, com 2 varetas presas aí para o manuseio e o transporte, como eu falei. Só podia tocar e abrir a arca os sacerdotes, quem tinha essa autorização. Mas cada um aí dos seus itens estavam dentro da arca, o quê? As 2 tábuas que Moisés havia colocado ali no Monte Horebe, que são as tábuas, as 2 dos 10 mandamentos. Naquele lugar. Verso 11.
Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, quem são essas pessoas que estavam cantando? Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e irmãos deles, todos ali vestidos, muito bem encorpados, com roupas de linho, estavam em pé ao lado leste da arca, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então, o louvor ali estava acontecendo, né, com bastante barulho, com bastante trombetas, com símbolos, também com harpas, né, e liras. Mas enfim, os levitas estavam ali, os cantores, acompanhando, né, também nessa construção, tocando e cantando instrumentos. A adoração era real ali, naquele lugar. E quando, verso 13, um uníssono, ao mesmo tempo tocavam as trombetas, cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, a quem levantaram ele a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, então, o templo, a saber, a casa de Deus, se encheu de uma nuvem de glória, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, e eis que estavam somente ali, ela preenchida com essa fumaça. Então os sacerdotes não puderam ficar muito tempo, mas acompanhavam do lado de fora, e a presença de Deus encher aquele lugar. Versículo de número 6, capítulo, de número 6, a gente vai ver aí a oração de Salomão, né, agradecendo, e após a dedicação aí para fazer esse templo maravilhoso, vai começar a mostrar a parte cultural e religiosa, como ela era importante, né? E aí Salomão, ele vai pegar e ele vai falar, conversar com o povo, né, com todos eles, preparando eles para essa ocasião. Ele vai invocar a presença do Senhor, como nós vimos anteriormente. Mas para quê? Para mostrar que o Senhor estava ali naquele lugar, naquela habitação terrestre. Ele habitava ali naquele lugar. Vamos lá. Verso 6, capítulo 1. Versículo 1, perdão. Capítulo 6, versículo 1. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, na nuvem espessa, né? Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Quando fala trevas, é essa nuvem, né, que eles não conseguiam enxergar. Tamanho era essa nuvem. Não era algo simples, era algo tocável, era como se eles não conseguissem tocar ali na presença de Deus, né? Eles invocavam e ali a presença vinha de Deus.
Verso 3. Antes disso ele vai dizer: eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação, para a eterna morada do Senhor. Verso 3, se você for ver, como eu falei, 1ª e 2ª Crônicas é um capítulo de repetição. Essa passagem aqui, você vai ver lá em 1 Reis, esses detalhes aí da construção no capítulo de número 8, tá ok? Verso 3 aí, do versículo de número 6, de 2ª Crônicas. Esse que eu falei do 8 é o 1ª Crônicas, se você quiser acompanhar um e o outro. Depois o rei voltou o censo e abençoou a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé, todos ali preparados para aquela ocasião, todos em pé, todos ali olhando tudo que tinha sido feito de acordo com as instruções de Davi, né? E você vai ver aqui a humildade de Salomão diante de Deus, porque tinha muita responsabilidade agora ali. Já como rei, sim, uma responsabilidade grande, mas e sobre levá-los à adoração? Então ele vai fazer uma oração aí, de súplica mesmo, junto com o povo, em busca aí de perdão e em busca da melhor orientação possível para que ele pudesse fazer ali a entrega das oferendas no templo. E aí ele vai falar ao povo, capítulo de número 1, você vai ver com mais detalhes isso. Que você já viu, né? Então estamos só relembrando. Diz assim Salomão: bendita seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai. Meu pai que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelos seus olhos Cadê? Bendito seja o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu, veja, eu estou lendo na linha errada, pelo seu poder, cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome, nem escolhi homem algum que para chefe ali de todo o povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Então, bendito seja Deus, né, que proporcionou aí a gente cumprir, no caso Salomão falando, né, cumprir essa construção. Ele quem nos tirou, nos resgatou do Egito, ele quem nos escolheu, ele quem nos estabeleceu aí para governar. Verso 7. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo em meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo, seu filho, que estabelecerá de você. Ele o edificará ao seu nome, assim o Senhor cumprirá a palavra que tinha dito isto. Me levantarei em lugar. E Deus, meu Pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel.
Ele pôs a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Então, cumprindo todas as palavras, estando tudo pronto, pôde aí então Salomão se assentar no trono do Senhor, sabendo que a arca ali também estava no seu devido lugar. E ele vai permanecer orando, verso 12. Ele vai se pôr diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Vai estender as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze ali, de mais ou menos 2,20 metros de comprimento, por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele pôs ali em pé sobre essa plataforma. Depois ele se ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel e ele vai estender as mãos para os céus e ele vai dizer: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia dos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente, e disseste pelo teu poder, o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho e andem na lei que você andou. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao seu filho Davi. Então ele queria o quê? Filhos carnais, para que eles pudessem servir ali a Deus, assim como Davi serviu. Mas será que de fato, verso 18, poderia habitar com os homens na terra? Será que Deus poderia estar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não se podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus. Ouviu o clamor e a oração que o teu servo diante de ti, que os teus olhos estejam abertos dia e noite, para que este templo seja este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali para louvares. Perdi aqui onde eu estava. Enfim, estava tudo pronto ali, todos os seus itens, tudo preparado, todo mundo com os olhos abertos, todo mundo ali, ouvindo a oração de Salomão, suas súplicas, naquele lugar de habitação de Deus. Ouve no lugar da tua habitação nos céus, ouve e perdoa, pede Salomão, perdoa o seu povo, ouve a nossa oração. Verso 22. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve tu, desde os céus, age
e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague os seus atos e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, honre o justo que vem aqui diante de ti e jura, promete coisas a ti, né? Eis que se esse filho seu, se esse servo seu, ele entrega o que é devido pelos seus atos, se ele se justifica ali, o Senhor possa retribuir com a devida justiça aí para esse teu servo que jura, que promete e quer cumprir. O Senhor retribua com justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e se converter, confessar o teu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do seu povo de Israel e faze-o voltar à terra desde os teus pais. Então, quando esse povo pecar contra ti, ele se arrepender dos seus maus caminhos, ele orar, suplicar diante do povo, diante do templo, diante dos céus, ele pedir perdão, que o Senhor perdoe aí o pecado do povo. Perdoe aí por amor aos seus pais, né? Quando o céu se fechar, quando não houver chuva, né, por conta do seu povo ter pecado contra ti, então, se ele orar também, confessar, converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, depois de entender a consequência do seu pecado, depois de receber o castigo devido, perdoa, Senhor, o povo de Israel, ensina a eles o caminho correto em que eles devam andar. Envia chuva, Senhor, sobre a terra e permita que nós ficamos num período de sequidão. E quando houver fome, e quando houver peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida, a sua dor, e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu, desde os céus, lugar da sua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que eles temam e andem nos caminhos todos os dias, e que eles venham viver na terra desde que seus pais aí instituíram. Então, quando houver algo aí de ruim sobre a terra, né, falou de fome, de peste, né, ferrugem, larvas, gafanhotos, que o Senhor ouça aí praga, doença, a nossa oração também, que o Senhor possa perdoar também. O Senhor conhece o nosso coração, mas que o Senhor venha também perdoar os caminhos desse povo de Israel, né, todos os dias. Verso 32, ele vai continuar dizendo: também ao estrangeiro que não for do povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome, por causa da sua mão poderosa e do seu braço estendido, orar, voltando para este templo, ouve tu, desde os céus,
do lugar da sua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que eles venham temer como o teu povo de Israel, para saber que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Então, até aquele que não é diretamente descendente, né, estrangeiro, vou colocar aqui, somos nós somos estrangeiros, não vemos na mesma linhagem, mas nós, quando orarmos e forem orar em nome de Deus, estivermos naquele lugar, estivermos tremor, que o Senhor conceda a oração desse estrangeiro, para que possa ser cumprida aí. E eles possam entender quem é o Senhor. E ele vai dizer mais no versículo de número 34. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por onde eu os enviares, e eles orarem a ti, voltando para esta cidade que tu escolheste e para o templo que edifiquei em teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça ao povo quando for a guerra, que eles possam ser justificados. Quando eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, né? É fato. Todos vão errar, e quando eles vierem pedir perdão, e tu te indignares contra eles, e os entregares à mão do inimigo, a fim de que os leve cativos para uma terra longe ou perto daqui, e se na terra onde fores levado cativos, caírem em si e entenderem quem é Deus, se converterem e na terra do seu cativeiro suplicarem a ti, Senhor, dizendo: pecamos, mal cometemos, fizemos algo iníquo, né? Algo que desagradou. E se lá naquela outra terra em que nós somos ali cativos, mas se eles entenderem, se converterem, reconhecerem aí, fizemos algo errado, fizemos algo que desagradou a Deus, se eles realmente estiverem ali com todo o seu coração, com toda a sua alma na terra, ali do cativeiro, que eles estiverem presos, mas o coração deles, a alma, estiverem em ti, pedindo para retornar para casa aí de seus pais, casa aí onde o templo está edificado, ouve também essa oração, Senhor. Ouve, Senhor, no lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o teu povo, o povo que houver pecado contra ti. Perdoa aqueles que vão te desagradar. Agora, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos estejam atentos à oração que se fizeste nesse lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te, entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, que os tens sacerdotes, ó Senhor. Deus, se revistam de a salvação os teus santos, os filhos seus separados sejam revestidos, se alegrem com o bem, fiquem alegres com o bem, o Senhor teu Deus. Não rejeites o teu ungido, não rejeites a Salomão. Lembre da misericórdia que o Senhor usou para com o meu pai, Davi, que foi também o seu servo. Então, aí uma oração, né, pedindo misericórdia, pedindo aí que o Senhor se lembre sempre que eles orarem,
sempre que eles clamarem pelo nome de Deus. Amém. Até aqui hoje, então, o livro de 2 Crônicas. Vamos agora para João, capítulo de número 10. A gente vai finalizar aí o capítulo de João 10, que a gente estava falando que Jesus é o bom pastor e o bom pastor, ele conhece aí as suas ovelhas, ele reconhece, as ovelhas também reconhecem a voz desse bom pastor. É duas mãos, né? O pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas, elas reconhecem quem é o pastor. E aí Jesus ele vai falar como que tem que ser esse pastor. E a gente estava lá no 21, a gente foi até o 24. Lembra que eles estavam falando daquele 24, daquela festa, né, que estava sendo celebrada no inverno, a festa da dedicação. Jesus ele estava nesse templo, ele estava no templo conhecido como Templo de Israel, ou então Templo de Salomão. Ele estava lá naquele lugar, nessa festa da dedicação. Então, o templo já tinha ficado pronto, e eis que Jesus estava ali para aquela festa, estava ali a ensinar o povo. Verso 24 vai dizer como é que essa ovelha tem que se relacionar com o pastor. Então os judeus os rodeavam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se é o Cristo, diga francamente. Mas a ideia dos fariseus não era que simplesmente saber, né? Simplesmente ele falar. Eles queriam que ele falasse para que ele fosse pego, né? E aí ele fala, né? Até quando você nos deixar... Não, 25 ele vai falar. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho. Não é sobre nós mesmos, são as obras que nós fazemos que testificam quem nós somos. Assim foi com o Messias, assim conosco. É pelo que nós fazemos, não pelo que dizemos que somos, mas pelo que nós fazemos que somos reconhecidos. E verso 26 vai dizer que eles não creram, mas vocês não creram porque não são as minhas ovelhas. Vocês estão batendo na tecla aí que eu tenho que falar que eu sou pastor, mas vocês não acreditam, não adianta eu falar. Não são vocês que vão vir me aceitar. Vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, eu sou um com Deus. Né? Mas essa grande verdade espiritual, as ovelhas reconhecem o pastor. E ele nos dá essa promessa aí, que nós somos um com ele. Nós vamos herdar ali a vida eterna. Ele tem algo para nós. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo na mão do Pai, de ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E os judeus, mais uma vez, pegaram as pedras com a intenção de apedrejá-lo, né? De apedrejar ele. Mas Jesus vai mais uma vez dizer
tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, da parte de Deus. Por que delas querem me apedrejar? Por que vocês querem me apedrejar por causa dos milagres que eu fiz? Isso mostra o poder de Deus. Mostra Ele sendo pastor na minha vida. E eu sendo pastor das ovelhas. E aí os judeus vão responder: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Você está se declarando aí um com Ele? Como assim? Não está escrito na lei, quando fala na lei, ele fala a lei de Moisés. Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como que vocês dizem que aquele que o Pai santificou o enviou ao mundo? Você está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Estou aqui fazendo sinais, as maravilhas, e vocês não estão acreditando, perdão. Se vocês não creem que eu sou filho, creiam pelo menos nos milagres. Deem o mérito ao Pai. Para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim. Se vocês reconhecerem esses feitos, não podem ser feitos por homem, mas por alguém que está em Deus. Já é meio caminho andado. Então, mais uma vez, eles vão tentar prendê-lo, mas ele vai escapar aí das mãos deles. Novamente, Jesus ele vai se retirar, vai ir para outro lugar. Né? Ele falou ali o que Deus pediu para ele falar, né? Mas agora era necessário que ele fosse para além do Jordão, para um lugar onde João batizava desde lá do princípio, desde o início. E ali ele ficou, ele permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. João não fez milagres, né? João não fez maravilhas, mas ele testificou que viria o Cristo. Depois João ali era apenas um instrumento, estava batizando o batismo do arrependimento, mas haveria alguém que batizaria com o Espírito de Deus. E aí muitos creram depois dessa palavra ser dita ali. Muitos creram, outros não. Hoje ainda nós temos muitos que creem e outros não. Mas o fato é que você que crê, você recebe vida, você recebe morada. Você tem uma casa preparada para você pelo bom pastor. E eis que ele aí reforça o quanto ele é um com o Pai. E todas as profecias são cumpridas aí, várias, em João 10. Primeiramente em Ezequiel 34. Deus levantaria um único pastor sobre o povo da linhagem de Davi, né? Ezequiel 34, 23. Ele é nosso único pastor, que guia, sustenta, protege suas ovelhas, lá em Salmo capítulo 23. Isaías 40, 11 vai dizer: a ternura do Messias como pastor, ele carrega os cordeiros no colo quando eles pecam. As ovelhas, quando a gente fala de pastor normal, vida terrena, quando as ovelhas se afastam, são arredias, ele traz ela de volta, mas carregada nos ombros. Ele tem ternura, esse pastor que carrega, Isaías 40, 11. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo do seu pasto, o rebanho que ele
conduz. Salmos 95, versículo de número 7, ele nos ensina, né, que devemos ter esperança, ter confiança. Ele deu a vida por nós. Temos que viver como ovelha dele, então, obedecendo esse pastor, não falsos líderes. Jesus chama esses falsos líderes de ladrão, né? Mas ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Esse sim, esse pastor, não existe nada nem ninguém que possa nos separar desse amor desse pastor. Amém? E é isso aí, nós finalizamos então, dia de número 148. Espero que você tenha aí compreendido que você seja um com ele. Amém? Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.